Eu cumprimento a amada Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Foi um bocadinho assim, fora de tom. Irmãos, eu cumprimento a amada Igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Uníssono, em coro. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Irmã, já encontrou? Amém, irmã. Nossa equipa técnica de multimédia é fantástica. Muito abençoada. Então, os irmãos que puderem acompanhar aqui pelo quadro para vermos todos em simultâneo a mesma palavra, a palavra de Deus diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Altíssimo Deus, poderoso Pai, Senhor, a tua serva já orou, o teu povo já orou, Pai, mas eu quero orar também porque a oração nunca é demais. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a minha boca, Pai, toma em tuas mãos os nossos corações, Pai, e vem, Senhor, ó Deus, a falar tu, não eu ao teu povo, Pai, porque eu não quero falar palavras minhas do meu coração. Antes, Senhor, ó Deus, quero que tu fales, Senhor, ó Deus, por mim, para que, ó Pai, a mensagem que tu falaste comigo no meu coração enquanto eu estudava, Pai, possa ser transmitida também para o teu povo, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que esta palavra venha a gravar-se em nossos corações, Pai, e a exercer transformação para a vida eterna. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amados irmãos, podemos tomar os vossos assentos? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é boa para nos exortar. E da palavra de Deus diz-nos aqui em 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amado, amada, é algo muito grave que nós negligenciamos muito nos dias de hoje. E não percebemos muitas das vezes que o estamos a fazer. Não percebemos muitas das vezes até que é errado o que nós fazemos. A palavra de Deus, ela nos ensina do princípio ao fim como viver a nossa vida. A palavra de Deus é um manual de como vivermos a nossa vida. A palavra ensina-nos aquilo que fazer desde que somos crianças até ao dia em que nós a expiramos pela última vez. E ainda nos dá uma luz daquilo que vem depois de nós expirarmos a última vez. A palavra de Deus, ela ensina-nos como caminhar em cada circunstância. E não é exceção o como agir com a nossa família, o como estar, o como viver, o como conviver e como fazer cada uma das coisas que nós temos que fazer enquanto família. A palavra de Deus, ela fala-nos no Salmo 127, se a irmã da equipa técnica não se importar de abrir, Salmo 127, versículo número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Numa primeira análise, os irmãos talvez olhar para este versículo vão pensar que estamos a falar de construção civil e que estamos a falar de guarda da cidade. Mas uma análise mais aprofundada do texto, dos versículos que vêm a seguir, mostra-nos que não é disso que a Bíblia está a falar. Vamos ver o versículo número 2, por favor, irmã. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Nós estamos a ver que ele vem a falar no versículo 2, o salmista, de trabalho, e no versículo 3, de filhos. Então, quando ele está a falar de edificar a casa, ele não está a falar de edificar um edifício, de construir uma casa, um edifício físico, com tijolos, com massa, com betão. Não, o salmista está a falar da família, edificar a família e vigiar a sentinela. Ora, irmãos, nós, enquanto maridos, enquanto homens, enquanto
sacerdotes da casa, como a palavra de Deus chama, uma das nossas funções é cuidarmos, vigiarmos, protegermos a nossa família. Então, o Salmo aqui está a falar de edificar a família. E o que é que ele quer dizer com isto? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que os edificam. Meu amado, minha amada, é difícil com Jesus edificar uma família. Muito difícil. É uma luta tremenda, porque nós somos humanos. Mas sem Jesus, o que é que a Bíblia nos está a dizer? Em vão. É completamente vão nós querermos construir uma família sem Jesus. E se Deus não guardar a família, é em vão. Pode ser um irmão pode ter 2 metros, 3 metros de altura, como tinha lá, 3 metros e meio, como tinha o gigante dos filisteus, Golias. Pode ter 3 metros e tal de altura, não importa. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão protege o irmão. Porque repare, irmão, Davi, ele era pequenino, a Bíblia diz que ele era pequenino, ele não tinha força. E Golias tinha mais de 3 metros, bem mais de 3 metros. E Davi, com uma pedra e uma funda, ele matou um gigante com uma armadura que pesava mais do que ele. A armadura de Golias pesava possivelmente bem mais do que Davi, porque só o capacete eram cerca de 50 quilos, pelas medidas que a Bíblia nos dá. Então, meus amados, se Deus não vigiar, em vão vigiar a sentinela. Mas nós não estamos a falar de Davi e Golias, nós estamos a falar de família. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. E, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o Salmo 128, que é o Salmo logo a seguir a esse, ele fala-nos, versículo número 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te hará bem. Mas o versículo primeiro diz algo mais interessante ainda. Se a irmã puder abrir o Salmo 128, versículo 1. Muito obrigado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é uma palavra bíblica que significa feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o versículo número 2, ele vem a dizer, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Porque é que nós vemos mesmo nas nossas casas, nem tudo vai bem? Há sempre alguma coisinha a falhar. Eu falo por mim, irmãos. Eu não sei, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Eu falo por mim. Há sempre alguma coisinha a falhar. Porque o primeiro versículo não é cumprido da forma como deve ser. E porque o Salmo 127 também está em falha. Porque não é só uma coisa, não é só outra. A Bíblia é um manual de instruções. Se eu só ler uma linha do manual de instruções, eu não vou saber usar o telemóvel, o computador, a televisão a 100%. Eu preciso de conhecer o todo e de viver o todo, neste caso. Mas nós sabemos que Deus se revela muitas das vezes através de figuras de família. Se nós formos a ler em Hebreus 12, 4 e 8, a palavra começa por nos dizer, para quem não gosta de exortação, meus amados, eu amo a exortação, eu amo quando Deus me corrige. Eu amo quando Deus me corrige. A palavra de Deus diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos
e não filhos. Eu peço desculpa, falei muito rápido, irmã, peço perdão. Hebreus 12, 4 a 8. Pode pôr no 8, para as pessoas verem o que está escrito. Hebreus 12, 4 a 8, das cartas de Paulo. Amados irmãos, aquele que não ama a correção de Deus, vem Paulo dizer-nos. Paulo, que é quem nos ensina mais na Bíblia a ser cristãos. Vem Paulo a dizer-nos que aquele que não quer correção, aquele que não tem correção, ele não é filho, ele é bastardo. Um bastardo, no tempo dos reis, era considerado uma vergonha para os nobres, e por isso é que havia muitos. Os nobres faziam filhos com as plebeias e não queriam assumir os filhos, e era isso que se chamava um bastardo na altura. Então aquele que traz vergonha a Deus e não quer correção, ele é bastardo, segundo o que diz a palavra de Deus. Então Deus é nosso Pai. Mas há mais versículos, há mais textos em que a Bíblia nos mostra que Deus é nosso Pai, em que a Bíblia nos mostra Deus como nosso Pai, mas também nos mostra Deus como nossa mãe. A Bíblia fala-nos de um versículo que Jesus a falar em Mateus 7, 9 e 15, vem a dizer: ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus é nosso Pai. Mas uma particularidade que eu gostava de partilhar com os irmãos: muitas das vezes nós passamos estes textos despercebidos, sem pensar no porquê de determinadas coisas. Mas o que está escrito é tão importante como o porquê de estar escrito. Não podemos ignorar o facto de que Jesus está a dar um exemplo, a comparar Deus a um pai. E se formos a Isaías compara Deus com uma mãe. Pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer-se dele? Mas ainda que esta viesse a fazê-lo, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então pode a nossa mãe falhar connosco, pode o nosso pai falhar connosco, o nosso primo, o nosso tio, o nosso irmão, mas ele não falha. E Deus compara-se a mãe ao nível do amor. Deus compara-se a pai ao nível da provisão, a nível da correção, como já vimos nos textos que vimos anteriormente. Mas também se compara a um noivo. Se nós virmos em Isaías 62:5, Isaías vem a dizer: como o noivo que se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Meu amado, minha amada, o povo que viu as fotografias de quando eu me casei com a minha esposa, teve muita gente a comentar na felicidade na minha cara. Então imagine a felicidade na cara de Deus quando olha para a igreja, quando olha para nós e vê uma noiva pura, imaculada, transformada. Então a Bíblia usa figuras para nos mostrar quem é Deus para nós. Mas a Bíblia não nos mostra só isso, a Bíblia mostra-nos códigos de conduta para os membros da família, funções para os membros da família. Efésios 5, do versículo 23 a 30, vem a ensinar as mulheres como lidar com o marido. E vem ensinar o marido como lidar com a mulher. E mais uma vez existe uma comparação da mulher à igreja, do marido a Deus. Se nós formos ler Cantares de Salomão, é uma linda história de amor entre Salomão e Sulamita. Como ele dizia, são muitas as mulheres, mas uma só é a minha pomba, a mais bela de sua mãe. E meu amado, minha amada, saiba quem não sabe, quem sabe já não é novidade, mas quem não sabe esta linda história de amor entre Salomão e Sulamita, é nada mais, nada menos que uma figura da história de amor entre Cristo e a Igreja. Amado irmão, amada irmã, ainda assim, aqui em Efésios 5, 23 a 30,
Paulo vem a dizer que a esposa deve ser submissa ao marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E depois diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas depois vem a dizer, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. A tarefa não é mais fácil para os maridos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os seus maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Meus amados, eu peço desculpa por estar a ler rápido, mas eu, se fosse a pregar tudo o que eu estudei para trazer esta palavra aqui nesta noite, nós não saíamos daqui hoje, eu vos garanto. Então eu estou a tentar comprimir o máximo de informação possível num espaço mais curto de tempo para os irmãos não se entediarem com a mensagem. Porque tem uma parte muito de ensino, esta mensagem, inicialmente, para nós chegarmos a uma conclusão no final. Eu preciso mesmo que os irmãos consigam prestar um bocadinho de atenção ao que eu estou a falar neste sentido. O que nós vemos aqui em Efésios, então, Paulo ensina a mulher a lidar com o marido a lidar com a mulher. A mulher deve obediência ao marido como a igreja deve obediência a Cristo, e o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, entregando a sua vida, e volto a repetir, entregando a sua vida na frente sempre que necessário para a sua mulher. E nós já vamos ver porque é que isto é muito importante. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 5, se a irmã não se importar de abrir, 1 Timóteo 3, 2 e 5. Amém? Timóteo. 1 Timóteo 3, 2 e 5. É necessário, pois, que o bispo, pastor, o que os irmãos queiram chamar, portanto, a pessoa que almejava o cargo de cuidar da igreja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então aquele que não serve para cuidar da própria casa, não serve para cuidar da casa de Deus, é o que Paulo está aqui a dizer. E mais, Paulo está a dizer, ele tem que ser irrepreensível, tem que ser exemplo. Para além disso, tem que ser só marido de uma só mulher, diz Paulo. Irmão, mas os reis não tinham centenas de mulheres? Aqueles homens não podiam... Podiam, mas não pela lei de Deus. A palavra Deus, quando fala que Deus criou Adão e Eva, ela vem no capítulo 2 ainda, penso eu, se não me foge a memória, a falar, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Há duas particularidades neste versículo que eu gostava que os irmãos prestassem atenção. A primeira, deixará o homem a seu pai e sua mãe. Não diz que sairá da casa, deixará. Quando Deus falou para Abraão, ele disse, sai-te da tua terra e da tua parentela. Estão a ver o padrão aqui, irmãos? Os irmãos estão a reconhecer aqui o padrão? Muitas das vezes os casamentos não dão certo porque as pessoas saem da casa dos pais, mas os pais não saem da casa deles. Porque as pessoas saem da casa dos pais, mas os pais vêm ditar regras nas casas deles. E as pessoas saem das casas dos pais, mas os pais mandam mais em casa deles do que eles mesmos. Meu amado, minha amada, pai é uma bênção, mãe é uma bênção. A Bíblia fala para nós ouvirmos, e vamos ver isso lá mais à frente, para nós ouvirmos o conselho dos nossos pais. Mas não quer dizer que são eles que tomam as nossas decisões e que mandam na nossa casa. Deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. Segunda particularidade, unir-se à sua esposa, o homem com a esposa serão os dois uma só carne. Não será
o homem unir-se ao seu esposo, não será a mulher unir-se à sua esposa, não será o homem unir-se às suas esposas, não é a mulher unir-se aos seus maridos, não é os maridos unir-se às mulheres. Não. É um homem unir-se à sua mulher. Tudo o resto é confusão. Agora, tem também outras questões. Provérbios vem-nos a falar que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém quem procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Amado irmão, amada irmã, a esposa, a mulher virtuosa, ela tem que ser a coroa do seu marido, trazer orgulho ao seu marido. Mas o marido também tem que a tratar como uma rainha para ela ser coroa. Os irmãos não pensem que é só as irmãs que precisam de ouvir umas verdades. Provérbios 31, 25 fala-nos: a força e a glória são as suas vestes, ainda a falar da mulher virtuosa. E ri-se do dia do futuro. Ela ri-se do dia do futuro. Ela não tem medo de envelhecer, porque ela sabe que a sua força e a sua glória são as suas vestes. O que é que a palavra de Deus quer dizer com isto? O que é que Salomão queria dizer com isto? Salomão queria dizer que as suas qualidades, minha irmã, as suas qualidades, minha irmã, as qualidades da sua esposa, meu irmão, sobrepõem-se a qualquer beleza física, a qualquer envelhecimento. Tudo o que a sua esposa é e faz, tudo o que você é e faz, minha irmã, é o que o seu marido valoriza. É bom a irmã cuidar da aparência, amém, mas cuidado com aquilo que nós valorizamos. E o marido, é bom a sua esposa cuidar da aparência, mas cuidado com aquilo que nós sobrevalorizamos. E vem outra palavra também de Salomão, um bocadinho dura, em Provérbios 21, 19, dizendo que melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Mas para os irmãos não é diferente. Morar com um irmão, com um marido amargurado e briguento também não é fácil, não. Não pensem que não serve para os homens. Então nós não podemos ser amargurados e briguentos, porque senão vai ser melhor para o nosso marido ou para a nossa esposa viver numa região deserta. A Bíblia ainda nos ensina depois o relacionamento dos pais e dos filhos. Existem muito mais versículos a explicar tudo isto, a explicar muito mais do que tudo isto. Mateus 15, 4, Jesus falando disso: porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Se você tem hábito de falar mal do seu pai e da sua mãe, irmão, muito cuidado. A Bíblia diz, Jesus falou que você pode morrer. Tecnicamente ele afirmou que você morrerá, mas... Vós filhos, sede obedientes a vossos pais, em Efésios 6, 1, 4, Paulo mais uma vez, a dar-nos um código de conduta para a igreja. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o pai tem que admoestar o filho, tem que educar o filho, tem que ensinar o filho. E não pode provocar o filho à ira, tem que o ensinar convenientemente, como a palavra de Deus manda. Mas os filhos têm que obedecer aos pais. E é o primeiro mandamento com promessa. Se formos ver em Provérbios 30, versículo 17, diz-nos: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Nós estamos a ver que há um padrão muito sério no tratamento da família. Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus, profetas, todos eles têm um mesmo discurso, um mesmo padrão. Ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Mas, para os pais não ficarem muito, digamos que cheios de si mesmos quando mandam nos filhos, vamos observar uma situação muito interessante. Mateus 3, 17 e Mateus 17, 5 têm uma coisa em comum. Uma única coisa em comum.
Mateus 3,17 diz: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Falava isto ele ainda, em Mateus 17,5, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Deus a ensinar-nos algo de muito valioso. Você que é pai, você que é mãe. Jesus tinha mais de 30 anos. Jesus tinha mais de 30 anos. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E o seu Pai Celestial, o nosso Deus, mostrou-nos aqui que Ele tinha apreço pelo seu Filho. Ele veio mostrar-nos: este é o meu Filho. Orgulhou-se de que era o Filho dele. Amado, a dizer que o amava, em quem me comprazo. Não tem história de ser muito macho para falar para o seu filho que o ama. Não tem história do seu filho fazer muitas asneiras para você falar que o ama. E não tem história da pessoa dizer: ah não, o meu filho, se eu falar, se eu parabenizar por tudo o que ele faz de bem, ele depois vai fazer asneiras porque vai ficar convencido dele mesmo. Não tem isso. Meu amado, minha amada, aprenda com Deus, aprendamos com Deus. Aprendamos com Deus. Parabenizar quando merece ser parabenizado. Falar que se ama é uma necessidade, não só com filhos, mas entre todos nós, até mesmo família na fé. Agora que estamos já terminados a parte da aprendizagem de um bocadinho de Bíblia, vamos agora pensar um pouquinho numa coisa: as consequências de nós não fazermos as coisas da forma certa. Eu lembro-me que o meu primeiro pastor, o pastor que me discipulou, pastor da igreja onde eu me converti, onde eu fui batizado, ele contou uma história uma vez muito interessante sobre um avô, um filho e um neto. E este avô era já uma pessoa de idade. O filho tinha já filhos, portanto, o neto do avô. E o avô, infelizmente, não conseguia comer sem se sujar todo, sem sujar a mesa, sem sujar tudo à volta dele, porque as mãos dele já não tinham capacidade para se mexer bem. Certo dia, o filho já cansado, porque era o filho, a mulher discutia com o filho por causa daquilo, porque tinha que depois limpar, e do filho já chateado de ouvir a mulher, já chateado do pai fazer aquilo, o filho comprou uma taça de madeira para o pai, porque os pratos quebravam-se muito, caíam ao chão, o senhor não tinha força para segurar. Um dia, isto passou-se algum tempo, o avô a comer no prato. Um dia o pai chega à casa e vê o filho com uma navalha e um pedaço de madeira, a raspar a madeira. E o pai, muito contente: oh meu filho, estás a fazer trabalho de carpinteiro, o que estás tu a fazer? Ao que ele responde ao pai: estou a preparar o teu prato para quando tu fores velho como o avô. Meu amado, minha amada, crianças aprendem pelo exemplo, não pelas palavras. É o meu exemplo, o seu exemplo, que ensina as crianças à nossa volta. Da mesma forma que falamos de crianças humanas, é as crianças espirituais. O meu exemplo, o seu exemplo, como cristãos, vai fazer a diferença. Ou para bem, ou para mal. Vamos observar a história de Ló. Tem muitas coisas muito interessantes na história de Ló sobre o exemplo. E sobre todo este ensino que eu estive a falar até agora. Ló, ele é levado por Abraão, quando Deus chama Abraão. Mas Deus tinha dito: sai-te da tua terra e da tua parentela. Então Abraão já começa mal, a desobedecer a Deus, porque levou a parentela atrás. O que é que acontece com isto? Quando eles chegam a Canaã, havia fome. Haviam fome, Abraão decide ir para o Egito.
vai para o Egito. O que é que ele faz? Não contente com ter desobedecido a Deus, trazendo-lo atrás, ele diz a Sara, sua esposa, para omitir o facto de que ela era a esposa dele. Porque ele diz-lhe para ela dizer que é irmã. E não era mentira, porque ela era meia-irmã. Se nós formos ler a Bíblia e estudar a história de Abraão e de Sara, ela era meia-irmã de Abraão. Então não era mentira. Mas omitiu-se uma parte da verdade, que era o facto de que ela era casada com ele. Nisto, Sara é levada para o palácio de Faraó. Deus ataca por amor de Sara, diz a Bíblia, em Gênesis 12, 17. Por amor de Sara, por causa de Sara, porque obedeceu ao seu marido, fez como ele mandava e foi fiel a Deus. Não foi por causa de Abraão, que foi frouxo, teve medo de morrer. Vimos ali há bocado o que é que o marido tem que fazer com a esposa, não foi? O marido tem que se entregar, se for caso disso. Foi frouxo, não queria morrer e pôs a mulher dele em lençóis complicados, em maus lençóis, como nós dizemos cá em Portugal. O que acontece depois? Deus, por amor de Sara, salva esta situação, porque ataca o Egito com pragas e revela a Faraó em sonho. Deus foi obrigado a falar com Faraó diretamente, porque o filho dele estava em desobediência e em frouxidão. Já parou para pensar nisso? O que é que acontece? Faraó restitui a esposa, Faraó dá riquezas a Abraão, pela vergonha que era, e depois manda Abraão sair de lá e não voltar mais. Ló, apesar de ser separado de Abraão quando chegam perto de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia fala-nos que ele vai para perto de Sodoma porque os campos eram mais verdejantes, e Abraão foi para o deserto. Apesar de ser separado, quando Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, Deus, por amor a Abraão, ele poupa a vida de Ló. Não foi só o amor a Abraão, porque Ló também salvou os anjos que foram à cidade, mas começa por amor a Abraão, porque Deus falou, eu vou descer e destruir Sodoma. Se Abraão não intercedesse, os anjos não tinham ido à cidade procurar por homens justos. Não sei se os irmãos estão a perceber aqui o padrão da situação. Em Gênesis 26, meu amado, em Gênesis 26, fala-nos sobre a história de Isaac. E Deus diz-lhe para ele não ir ao Egito, porque em Canaã havia fome, mais uma vez. E ele fica então pela terra de Gerar. Eu gostava de ressaltar que Isaac não era nascido quando Abraão mentiu ao Faraó. Isaac ainda não tinha nascido. Mas, curiosamente, Isaac faz exatamente a mesma coisa. Amado irmão, amada irmã, Isaac pede à sua esposa Rebeca para mentir e falar que era sua irmã. Há um ditado americano que dizem que pode ter origens num ditado alemão, não sei qual é a origem, mas que diz que the apple doesn't fall far from the tree. A maçã não cai longe da árvore. Então Isaac foi fazer exatamente o que o pai dele fez. Amado irmão, amada irmã, o aspecto mais curioso no meio disto tudo ainda é que Abimeleque, o rei dos filisteus, que não era cristão, não era servo de Deus vivo, era pagão. Ele pergunta a Isaac, o que é que foi isto que tu me fizeste? Que grande pecado nós íamos cometer. O servo de Deus a ser chamado a atenção por uma pessoa que nem servia a Deus. E pior ainda do que isto, vamos analisar bem o que está a acontecer aqui. Eles mentiram porque tinham medo de... morrer. Morrer porquê?
para tomarem as esposas deles. Os irmãos estão a perceber aqui o padrão? Aquele povo preferia matar do que cometer adultério. O que é que nós vemos hoje? Deus do céu, até as igrejas, amado, muitas, eu aqui creio que não, em nome de Jesus, eu creio que nós aqui somos todos fiéis às nossas esposas e maridos, mas vemos muito, infelizmente, por este mundo fora, adultério, escândalos de adultério em igrejas. Malaquias 2, versículo 13. Eu peço à irmã da equipa técnica de multimédia que abra aí. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas com choro e com gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Porquê? Versículo 14. E dizeis porquê, pois? Exatamente, porquê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade. Então nós vemos aqui que a infidelidade faz com que Deus não receba oferta e nem orações, nem choro, nem pranto no altar. E sabe o que é que Jesus disse lá na frente? Os irmãos que ouviram a pregação que eu fiz há uns meses atrás devem lembrar-se que Jesus falou. Moisés ordenou-vos que aquele não podia trair a sua esposa, mas eu vos digo, Jesus falou, eu vos digo, que aquele que somente olhar e cobiçar, esse já cometeu adultério. Meu amado Deus do céu. Agora vamos, este versículo, juntamente com esse outro versículo lá na frente. Dá para perceber a quantas vezes nós estamos sujeitos a pecar? Só por pensar, Deus deixa de ouvir as nossas orações, e Deus deixa de atender os nossos pedidos, e Deus deixa de receber as nossas ofertas. Mas continuando a história de Abraão, vamos analisar outra coisa na história de Abraão. Antes de Isaac nascer, antes de Isaac ser concebido, Sara quis dar uma ajudinha a Abraão. E o que é que acontece? Sara manda Abraão ir ter com sua escrava, Agar, que dá origem a Ismael. Meu amado, minha amada, para quem não sabe, segundo os estudiosos da Bíblia e historiadores, Israel é a descendência de Abraão, como nós sabemos, né? Porque a Bíblia diz que Jacó foi mudado o nome para Israel. Mas segundo quem estuda Ismael, alguém aqui sabe quem é? Quem é que descendeu de Israel? Pois é. Com quem é que Israel está em guerra? De onde é que vem o Hamas? São séculos, milénios de mortes por causa deste erro de Abraão. Porque descendência de Ismael quer o direito de primogenitura, e teoricamente seria, mas não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. Foi porque Sara mandou Abraão fazer algo que ele não devia, algo que não era ordem de Deus. Quiseram ajudar Deus a fazer o trabalho dele, e nós muitas vezes fazemos isso. Nós queremos dar uma ajudinha a Deus. Se calhar Deus precisa de uma ajudinha para fazer isto, para fazer aquilo na minha vida. Deixa-me dar aqui uma mãozinha a Deus. Deus, meu amado, eu sem Deus, você sem Deus, não somos nada. Deus sem nós é Deus. Ele não precisa da nossa ajudinha, não precisa da nossa mãozinha. Nós temos que aprender a parar de querer ajudar a Deus a fazer as coisas. E outra particularidade, vocês lembram-se de alguma história parecida com esta? Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva. Eva
Disse a Adão: olha, come da maçã, eu comi, está tudo bem, não se passa nada. Está tudo tranquilo. O que é que acontece? Adão faz o que a mulher quer e... Meu amado irmão, minha amada irmã, aquilo que não é da parte de Deus não é bom conselho. Aquilo que não vem da parte de Deus não é bom conselho. Aquilo que vai contra a palavra de Deus não é bom conselho. Meu amado, lembro já há pouco, no início do culto, um texto em 1 João, muito interessante, que falava sobre o amor de irmãos. E, tecnicamente, nós somos uma família em Cristo, porque nós somos da família de Deus. E é importante nós percebermos que a Bíblia, do princípio ao fim, da primeira à última página, ela fala de família. Fala de família em que forma? Nós acabamos a Bíblia em Apocalipse com um casamento entre a Igreja e Cristo. Mas a Bíblia começa lá atrás com uma atividade de família. A criação. E não estou a falar de Adão e Eva, meu amado. João 1, o Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Atividade de pai e filho, haja luz, Jesus foi e fez. É a Bíblia que o fala em João. Tudo o que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Atividade de pai e filho, o início da Bíblia. Atividade de filho com a noiva no fim da Bíblia. E toda a Bíblia, do princípio ao fim, nós acabamos de ver a vida de Abraão, cheia de situações de exemplo de coisas que não se devem fazer neste caso, mas algumas também que se devem fazer. Meu amado, minha amada, eu gostava consigo que parássemos para pensar um pouquinho naquilo que a Bíblia diz hoje. Aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos, ela influencia a história da nossa família. Raabe, prostituta, ela converteu-se. O que é que aconteceu? Ela foi pedir salvação para a família dela. O que é que lhe disseram? Pega na tua família e traz para dentro da tua casa. Por intermédio de Raabe, a sua família foi salva, porque ela os trouxe para dentro. Porque ela deu exemplo, ela deu testemunho. Meu amado, minha amada, Deus falou muito comigo, corrigiu-me em muita coisa, chamou-me a atenção de muita coisa enquanto eu estudava para esta mensagem. Muitas mais coisas que eu nem sequer estou a falar aqui. Mas eu amo a correção, porque eu não sou bastardo. Eu quero ser filho. E como filhos, meus amados, nós devemos procurar fazer a vontade do Pai. A palavra de Deus, onde o nosso presbítero José António leu, falar sobre o rei Ezequias. Quem ouviu a minha última pregação, pensou que foi na última, ainda se lembra possivelmente de eu ter falado sobre o rei Ezequias. Que o rei Ezequias recebe uma palavra do profeta Isaías dizendo que os seus filhos iam ser feitos eunucos, colocados na corte da Babilónia para serem troçados, os seus tesouros todos roubados. O que é que o rei Ezequias responde? Boa palavra me dás, porque nada disso vai acontecer no meu tempo. É para os outros, não tem problema não. Meu amado, minha amada, Deus chamou-nos para sermos família na nossa casa primeiro, como lemos no início, para sermos família na igreja segundo, como lemos no início do culto. E esta família é uma família que tem que se importar. Esta família é uma família que tem que ajudar, principalmente com o testemunho e a vida espiritual. Porque como nós vimos, a educação por si só não chega. A demoestar os seus filhos no Senhor
E quando eu falo em filhos, não estou a falar só dos filhos carnais. Meu amado, minha amada, custa-me muito pregar palavras de admoestação por um lado, porque é difícil o povo dar glória a Deus e aleluia com palavras de admoestação. Palavras de ensino, ainda pior. Mas a questão é que nós temos que receber esta admoestação para sermos filhos. E nós que somos filhos temos que nos preocupar com a família espiritual e material. Você que se preocupa com a sua família, você que se preocupa com as pessoas à sua volta, eu quero convidá-lo a colocar sobre os seus pés. Eu quero convidá-lo a guardar esta palavra no seu coração. Eu sei que foi longa, mas quero convidá-lo a guardar esta palavra no seu coração. E quero convidá-lo a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão no seu coração, a pensar na sua família, a pensar nas pessoas que estão à sua volta, a pensar no irmão que está do seu lado, a pensar no irmão que está na sua frente, atrás de si, a pensar nos pastores, nos presbíteros, nas missionárias, nos obreiros todos da casa de Deus. E com os seus olhos fechados, meu amado, minha amada, eu quero que você agora escolha alguém para adotar em oração, meu amado. Oh, aleluia! Eu quero que agora você escolha alguém para adotar em oração, meu amado. Escolha 2 pessoas. Se tiver coragem, escolha 3 ou 4. Oh, aleluia. Mas, meu amado, peça a Deus para ser exemplo. E peça a Deus para lhe dar forças para continuar a orar por esta pessoa. Eu com a sua mão no seu coração e eu com a minha no meu, eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Pai Celestial, que esta palavra não seja somente uma palavra, Senhor. Que esta palavra não seja somente uma palestra, Senhor. Que seja, Senhor, ó Deus, gravada em nossos corações, Pai, para que possamos aprender a conduta do Teu Evangelho, a conduta da Tua presença, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ó Deus, se grave em nossas mentes, em nossas mãos, em todo o nosso ser, em cada célula do nosso corpo, no nosso código de ADN, Senhor. Ó Pai, que todas as palavras aqui proferidas, ó Pai, e as outras que tens em Teu coração, não sejam vazias, Senhor, ó Deus. Antes, Senhor, ó Deus, venham a provocar fruto nas nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus haja mudança, haja transformação, haja, Senhor, ó Deus, cura, haja libertação, que haja restauração familiar, Pai. Que haja reestruturação familiar, ó Deus. Em nome de Jesus, que aquele que aqui está, Senhor, ó Deus, tome, Senhor, ó Deus, a sua família, Pai, a sua família material para orar e para ajudar, que a sua família espiritual também venha a ter nascimento, Pai, para que ele ore e cuide, para que ele ore e cuide, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, vem, Senhor, ó Deus, a tocar em nossos corações, Pai, a gravar em nossos corações a Tua presença, de uma forma, Senhor, ó Deus, que nós não possamos, Senhor, negá-la, de uma forma que nós não possamos rejeitá-la, de uma forma que nós não possamos impedi-la, Pai, que o impulso de cuidar destas almas seja mais forte do que qualquer impulso carnal em nossas vidas, que o impulso de cuidar destas vidas seja mais forte do que qualquer vontade da nossa carne, Pai. Em nome de Jesus, usa o Teu Espírito Santo em nós, enche-nos dele, Pai, para que possamos, Senhor, ó Deus, vir a exercer os frutos do Espírito e a exercer a fé e a exercer a Tua palavra em nome de Jesus. Dá-nos força, Pai, fortalece-nos. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.